O meu nome é Cláudia. E eu tenho 15 anos. E eu sei que isso pode parecer estranho. Mas até hoje, eu não consigo entrar numa casa antiga sem sentir um frio horrível na espinha. E a culpa é toda de uma boneca de porcelana. Quando eu era pequena, meus pais viajavam muito a trabalho. Então, eu sempre passava as férias na casa da minha avó. E que casa! Era um casarão antigo, enorme, sabe? Cheio daqueles móveis de madeira escura que rangem e parecem guardar não só memórias, mas também segredos. Eu dormia no antigo quarto da minha mãe, e bem em frente à minha cama tinha um beliche de madeira. A parte de cima era o cemitério das bonecas. Era assim que eu chamava. Um monte de bonecas antigas, com rostos pálidos de porcelana, olhos de vidro que pareciam te seguir, e vestidos de renda que o tempo já tinha deixado amarelados. Mas no meio de todas elas havia uma boneca específica, de porcelana, com olhos azuis, que pareciam turvos, sem brilho. O cabelo loiro dela era todo embaraçado, e ela tinha um sorrisinho torto, quase imperceptível, que parecia estar sempre zombando de mim. Alguma coisa nela me deixava desconfortável. Eu sentia que ela me observava, mesmo quando as luzes estavam apagadas e o quarto estava num breu total. Tudo começou de verdade numa noite específica. Eu acordei, no meio da madrugada, com vontade de ir ao banheiro. Olhei para o corredor e estava tudo escuro. O relógio antigo que ficava na sala batia, e o tic-tac parecia ecoar pela casa inteira. Marcava exatamente 3:12 da manhã. Aquele som parecia mais alto do que nunca, como se estivesse contando segundos para alguma coisa acontecer. Por puro instinto, antes de sair do quarto, olhei em direção ao beliche. O meu sangue gelou. A boneca? Aquela boneca estava virada para mim. A cabeça dela estava levemente inclinada para o lado, como se estivesse curiosa. Eu tinha certeza absoluta, podia jurar, que no dia anterior, quando fui dormir, ela estava olhando para frente. Como todas as outras, tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, que eu estava com sono. Fui correndo para o banheiro, de porta aberta, tentando não pensar naquilo. Fiz o que tinha que fazer o mais rápido que pude. Mas quando eu voltei para o quarto, a cabeça da boneca estava virada para a porta, como se ela tivesse me observado sair do quarto e estivesse esperando eu voltar. Naquele momento, o ar do quarto ficou pesado, frio. Eu senti meu coração disparar, batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Sem pensar duas vezes, eu saí correndo em direção ao quarto da minha avó. Desesperada, entrei chorando. Acordei ela e contei o que tinha visto. Minha avó, claro, tentou me acalmar. Disse que era só a minha imaginação, que eu tinha tido um pesadelo, mas ela viu o pânico nos meus olhos e decidiu ir comigo até o quarto para provar que estava tudo bem. Quando nós voltamos, juntas, de mãos dadas, e acendemos a luz, a boneca não estava mais lá. Ela tinha desaparecido. Procuramos por ela em todos os cantos, debaixo da cama, dentro do armário, reviramos as gavetas da cômoda. Nada, ela simplesmente sumiu. Minha avó ficou sem saber o que dizer. Naquela noite, eu implorei para dormir com ela. A ideia de ficar sozinha naquele quarto me apavorava. Deitada na cama da minha avó, demorei muito para relaxar. Mas, quando o sono finalmente estava começando a chegar, quando meus olhos já estavam pesando, eu senti uma coisa fria, dura,
encostar no meu ombro. Eu abri os olhos bem devagar, rezando para não ser o que eu pensava que era. E ela estava lá. A boneca, deitada ao meu lado na cama, com o rosto a centímetros do meu. E o rosto dela tinha mudado. O sorriso, que antes era só um detalhe sutil, agora era uma careta sinistra. Um esgar que mostrava os dentes pintados, como se estivesse prestes a dizer alguma coisa horrível. E os olhos dela, que antes eram de vidro, opacos, agora pareciam molhados, úmidos, quase humanos. Eu dei o maior grito da minha vida. Minha avó pulou da cama assustada, acendeu a luz do abajur num instante, e a boneca estava lá, imóvel, deitada ao meu lado. Mas o rosto dela tinha voltado ao normal. Aquele mesmo rostinho angelical, com o sorriso torto de sempre. Nos meses seguintes, minha avó e eu tentamos nos livrar daquela boneca de todas as formas possíveis. Nós a jogamos no lixo, doamos para um brechó. Numa tentativa desesperada, nós até a queimamos numa fogueira no quintal. Mas não adiantava. De alguma forma inexplicável, ela sempre voltava. Às vezes, aparecia de volta no beliche, no lugar exato de onde tinha sumido. Outras vezes, estava em cima da cômoda, nos observando. E uma vez, a pior de todas, ela apareceu no travesseiro da minha avó. 1 ano se passou desde aquela noite, e então a minha avó faleceu. Foi um período muito triste, e a casa acabou sendo vendida. Com a mudança e toda a confusão, nós nunca mais vimos a boneca. Eu achei que finalmente aquele pesadelo tinha acabado. Mas, algumas semanas atrás, eu recebi uma mensagem no Instagram. Era de uma menina da minha idade, que disse que a família dela tinha comprado a antiga casa da minha avó. Ela me contou que tinha encontrado uma boneca antiga de porcelana, empoeirada, deitada embaixo do beliche, no antigo quarto da minha mãe, e que desde que a encontrou, ela tem acordado todas as noites, pontualmente às 3h12 da manhã, com a terrível sensação de que tem alguém no quarto observando ela dormir. Será que a boneca finalmente encontrou uma nova dona? O que você faria se estivesse no lugar dela? Me conta aqui nos comentários. Se você gosta de histórias assim, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e tome cuidado com as bonecas antigas.